Pessoal, nos últimos dias surgiu a notícia sobre uma vacina russa contra o câncer e que isso seria aplicado em pacientes a partir do início de 2025. Isso está aparecendo bastante na mídia. Nos últimos dias eu recebi muitas perguntas relacionadas a isso, seja por aqui, principalmente também pelo Instagram, pessoas tentando entender melhor o que isso significa, o que nós oncologistas sabemos sobre isso, se já vamos começar a utilizar esse tipo de tratamento. Então, esse vídeo eu quero esclarecer isso para vocês, explicar, com base no que eu pesquisei, no que eu vi nesses últimos dias, o que se sabe até agora sobre isso, o que a gente tem que entender e o que deve vir aí pela frente relacionado a isso. Antes de entrar no tema específico, você que está aqui pela primeira vez, eu sou o Luciano, médico oncologista clínico. Gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação com mais pessoas, para ajudar aqui no crescimento do canal, a fortalecer cada vez mais nossa comunidade. Quem quiser participar mais, ter acesso antecipado a vídeos, prioridade na resposta de perguntas, tem a possibilidade para se tornar membro, é um botão logo ali ao lado de inscrição. E para quem quiser que eu analise o caso, a gente faça uma segunda opinião, faz um acompanhamento conjunto com relação ao tratamento, eu faço também um atendimento online, vocês encontram um contato aqui na descrição do vídeo. E bom, tem saído na mídia aí muito sobre uma notícia, o governo russo divulgou isso, de que eles começariam a utilizar uma vacina contra o câncer, que houveram estudos pré-clínicos com relação a isso e que os resultados eram muito bons e haveria aplicação disso em pacientes a partir então do início de 2025 do próximo ano. Vamos lá, o que a gente tem que entender aqui? Vacinas, acho que é algo que muita gente está por dentro, até por conta do Covid, tanto que isso foi falado, sobre mecanismos de ações, como isso são feitas, mas basicamente uma vacina, ela ajuda o corpo de alguma forma a reconhecer aquele patógeno, aquilo que ele tem que combater e facilitar isso. E nós sabemos hoje que sim, dentro do campo da oncologia, as empresas que trabalham com isso, os pesquisadores, estão buscando esse tipo de tratamento. Nós temos isso em andamento, algo que pode ser desenvolvido nos próximos anos e pode compor o arsenal de tratamentos que a gente tem hoje contra essa doença. Acho que esse é um ponto. E vou além, essa questão imunogênica, eu acho que eu posso fazer um paralelo com a vacina, é muito do que a gente tem hoje com a imunoterapia, que é um tratamento que trouxe uma grande revolução dentro da oncologia, mudou muitos tratamentos, mudou a história de muitas doenças que a gente tinha dificuldade para tratar. Hoje a imunoterapia trouxe novas possibilidades para a gente dentro da oncologia. E o mecanismo não é o mesmo, mas o princípio é muito parecido, de fazer com que a nossa célula de defesa reconheça o tumor e a partir daí ataque essa doença. Aqui, já que eu fiz esse paralelo, eu já vou puxar um gancho que eu vou explicar mais para frente nesse vídeo, mas imunoterapia não trata todos os tipos de câncer e mesmo em algumas situações que ela é indicada, nem sempre sozinha, muitas vezes tem que vir associado com quimioterapia para ter uma boa eficácia. Então, eu vou deixar esse gancho aqui, eu volto nessa parte aqui para falar com vocês da vacina. Sobre a divulgação do governo russo com relação a isso, sobre esse tratamento, eu fui procurar fontes, artigos, se tinha algum dado realmente publicado, e eu não encontrei nada. Então, onde que eu quero chegar? Quando uma empresa lança algum medicamento, quando chega uma novidade para nós, esses dados eles são abertos. Eu tenho acesso a o que foi feito, em quanto tempo, qual que era o perfil de paciente que era estudado ali, porque não é simplesmente eu pegar qualquer pessoa com câncer e testar um medicamento e ver se isso funciona. Vamos pegar um conceito básico aqui. Câncer é um nome genérico para um grupo de doenças. Eu tenho câncer de mama, é uma doença, câncer de próstata é outra doença completamente diferente, tem uma gênese de uma outra forma, células são diferentes, o tratamento é diferente, a evolução, para onde costuma ir, o que essa doença produz, as mutações que ela pode acontecer, isso vale para outros, câncer de pulmão, câncer de estômago, câncer de intestino, são doenças diferentes. Então aqui um conceito importante, que eu acho que é válido para qualquer pessoa, mesmo que não seja da área da saúde, quando for pegar informação sobre câncer, quando ouvir alguém prometendo alguma coisa. Se fala-se em um tratamento universal para todos os tipos de câncer e que funciona para todos os tipos de câncer, essa premissa provavelmente já está errada, porque são doenças diferentes. Nós não tratamos elas igualmente na prática.
Então eu posso ter uma vacina que vai funcionar muito bem contra o câncer de ovário, mas eventualmente ela não vai ter efeito no melanoma, por exemplo. Então cuidado na hora de universalizar tratamentos, e a gente pode puxar um gancho para isso, para falsas promessas de pessoas que, enfim, prometem terapias milagrosas para câncer. Muito cuidado, porque são doenças diferentes e a gente tem que entender o mecanismo delas e saber como isso funciona. Pensando especificamente na vacina, é muito provável que se a gente chegar lá um dia, eu tenho uma vacina para melanoma, uma vacina que vai tratar o câncer de ovário, uma que vai tratar o câncer de mama, talvez uma outra doença tenha alguma coisa parecida que ela produz e que a gente possa utilizar a mesma, mas pensar nisso de uma forma universal é praticamente impossível. Acho isso bem inviável. Quem sabe daqui a alguns anos eu volte aqui para falar diferente, mas com o que a gente conhece hoje de câncer, isso é muito difícil. Então esse já é um problema do anúncio. Primeiro, cadê os dados? O que foi feito? Qual foi a eficácia? Não existem tratamentos perfeitos, isso não só na oncologia. Vamos pegar coisas do dia a dia? Dipirona trata dor na maioria das pessoas, mas eu sei que alguém que está aqui assistindo o vídeo talvez tomou dipirona para uma dor e ela não melhorou. Ou paracetamol, ou um anti-inflamatório. Talvez você que está aqui assistindo um dia tomou um antibiótico, o médico indicou e não melhorou da infecção. Então toda vez que a gente analisa estudos com medicamentos, não existe 100% para tudo. Mesmo aquele mais eficaz, melhor que a gente já viu, é 90%, 95%. Existe uma porcentagem de falha. Então, quem falhou com a vacina tinha um perfil diferente? Como que foi isso? Como que foi esse tratamento? Segundo, qual que é a segurança disso? Será que tem efeitos colaterais? Se vocês puxarem na memória sobre o Covid, por exemplo, quantas suspeitas, quanta coisa foi levantado com relação à vacina. Então a gente tem que tomar cuidado. Quando uma droga é lançada, quando é pensado em alguma coisa, existem vários tipos de estudos, às vezes até em animais antes de chegar em humanos. E uma premissa básica para eu começar a testar um tratamento é qual que é a segurança dele. Então nós também não sabemos dados de segurança com relação a isso. Acho que não é a função do vídeo trazer isso, mas eu destaco também a transparência do país com relação a isso. Então mesmo se a gente tivesse dados, mesmo que eles comecem a aplicar vacina no que vem, a gente comece a ouvir muita coisa com relação a isso, será que esses dados serão verídicos? Então esse também é um ponto que eu deixo aqui no ar, que a gente vai ter uma certa dificuldade para saber sobre isso. Mas, tirando essa parte, eu mostrei para vocês uma série de problemas relacionados a isso. Não deu para entender bem se eles já vão começar esses tratamentos de uma forma geral, ou se agora, na verdade, eles vão fazer os estudos em pessoas. E também não se sabe quem são as pessoas que vão ser selecionadas para isso, que tipos de câncer que são. E vamos lá, mesmo que eu estou pegando um câncer específico, vamos lá, um câncer de estômago, para eu ir variando aqui os tipos que eu falo. A vacina ela vai ser boa para qualquer situação de câncer de estômago, ou naquele paciente que tem uma doença mais inicial funciona melhor, ou a vacina vai ser importante naquele que tem metástase, talvez naquele inicial não funciona bem, porque esse tumor não tem material na corrente sanguínea, não está circulante. Para quem que isso vai fazer mais sentido? Será que esses tumores que a gente vê hoje, que a imunoterapia não vai bem, que não tem tanta imunogenicidade, será que a vacina funciona? Nós não temos ainda essas respostas e nem quem anunciou que vai começar a utilizar trouxe esses dados para nós. Por isso que num primeiro momento, e acho que a maioria das pessoas conversarem com profissionais da área, oncologistas, a gente está olhando tudo isso com uma certa curiosidade, mas um pouco céticos também, pela falta de informações com relação à transparência, como isso vai ser feito. Então nós temos que tomar muito cuidado. O fato disso estar sendo estudado para câncer, disso trazer uma esperança no futuro, acho que é muito legal, é muito válido. Todos nós, acho que sem exceção, queremos ver melhores tratamentos para essa doença, melhores controles, melhores desfechos, e acho que isso é válido para a medicina de uma forma geral. Mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar muito cuidado com algumas promessas que às vezes surgem, com algumas notícias que muitas vezes estão lá escritas de um jeito para chamar mais a atenção, para deixar as pessoas mais afoitas do que propriamente trazer um resultado, algo válido. Dentro disso, até um parênteses, eu vi muitas matérias de muitas fontes e eu achei muito... Talvez o título chame um pouco a atenção, mas para quem leu percebeu que realmente esses pontos até que eu levantei aqui estão nas matérias, então eu não vi tantas coisas
sensacionalistas, eu acho isso um ponto positivo. Nós precisamos de mais informações sobre isso, informações reais, dados, entender como isso está sendo feito, qual que é o perfil de paciente, qual que é a doença, em que situação, o paciente vai fazer só a vacina, vai fazer quimioterapia, vai operar, como que isso vai ser feito na prática? Não houve nenhuma explicação nesse sentido, então o que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo foi feito um anúncio que chamou muito a atenção, que gerou curiosidade nas pessoas. Mas existem muitas perguntas, eu elenquei aqui algumas talvez. Se eu parar esse vídeo aqui agora eu me lembre de mais coisas que eu pensei na hora, lendo, estudando. Mas eu deixo isso aqui para vocês, para entender melhor como foi feito esse anúncio, o que a gente precisa saber ainda, e o quão complexo é trazer um tratamento novo, entender como ele funciona e por que isso demora tanto tempo entre eu desenvolver uma droga e todas as etapas que têm que ser passadas para eu chegar lá, para eu chegar naquela finalidade de iniciar um tratamento, de colocar um tratamento à disposição da população. Dentro disso, percebam, e aí não é uma defesa, até porque realmente os preços estão altos, mas a gente vê preços muito elevados de medicamentos também porque as etapas de desenvolvimento, de estudos, os testes que têm que ser feitos, segurança, eficácia, qual grupo, enfim, tudo isso também demanda muito custo. Então, existem alguns problemas com relação a isso, talvez problemas bons, porque os testes eles têm que ser feitos de uma maneira que traga segurança para quem está utilizando. Todo tratamento tem um risco, acho que todo mundo aqui que é paciente sabe, a gente conversa sobre isso no consultório. E nós precisamos saber que eu preciso, para indicar um tratamento para uma pessoa, que o benefício-ganho seja bem maior que o risco. Acho que esse é um princípio importante quando nós pensamos em algum tipo de tratamento e uma nova terapêutica. Mas, para arrematar esse vídeo e fechar nessa notícia, então, é interessante, a ideia é legal da vacina, talvez em alguns anos eu esteja aqui falando de vídeos sobre isso, sobre tratamentos aprovados nesse sentido, mas o anúncio feito pelo governo russo, por enquanto, ele é bastante obscuro sobre como isso vai ser feito, sobre quais são os dados, qual a eficácia, quem são as pessoas que vão utilizar, o que se espera, como que isso vai ser feito, vai precisar fazer outros tratamentos, não vai, são pacientes com doença localizada, são pacientes com doença com metástase, enfim, tem uma série de coisas aí para nós entendermos melhor, talvez com o tempo nós saibamos aí melhor do que isso se trata e como que isso pode entrar na nossa prática clínica e trazer realmente benefícios para quem precisa, para quem está tratando dessa doença. Certo, pessoal? Se você gostou desse conteúdo, quer saber mais, que eu comente mais notícias aqui relacionadas a isso, sobre novidades, deixa aqui para mim nos comentários. E se você sabe alguma informação a mais que eventualmente eu não falei ou ficou com alguma dúvida, deixa ali também que eu vou estar lendo e vou estar respondendo vocês, tentando aí trazer mais informação para a gente poder conversar cada vez mais sobre esses assuntos. Certo? Mais uma vez queria pedir para vocês, se inscrevam aqui no canal, curtam esse vídeo, compartilhem essa informação com mais pessoas, ajuda aqui no nosso crescimento cada vez mais. Até o próximo.